Vamos lá, então veja. Na continuação do conteúdo que nós estamos estudando, a parte de direito tributário, nós vimos aquela parte constitucional dos chamados limites ao poder de tributar, aquela noção de competência, capacidade tributária, o próprio poder de tributar. Nós vimos como o Código Tributário Nacional regulamenta a questão da chamada hipótese de incidência, que é instituída por lei, e aí, a partir daí, a questão do fato gerador, que faz nascer a chamada obrigação tributária. Então, o fato gerador é aquele fato que está descrito lá na chamada hipótese de incidência, ou seja, na lei que instituiu o tributo. A partir daí, nós analisamos a questão do fato gerador, o momento que ele acontece, que ele se concretiza, que faz nascer a obrigação tributária, tanto a obrigação principal, como a chamada obrigações acessórias, né? A principal, que é a obrigação de pagar o tributo, e as obrigações acessórias são obrigações de fazer e não fazer, como emissão de notas, registro de operações com mercadorias, prestar declaração, enfim, uma série de obrigações acessórias que está prevista na legislação. E aí vimos a figura dos aspectos que estão envolvidos na hipótese de incidência. Ou seja, a lei que institui o tributo, ela tem que tratar de vários aspectos para ser válida a criação de tributo. Desde a determinação de forma clara do fato gerador, o fato tributável, como a determinação dos sujeitos envolvidos na relação, tanto sujeito ativo como sujeito passivo. O sujeito ativo é o Estado que vai cobrar o tributo, e aí quando eu falo Estado, estou falando aqui no Estado bem no sentido amplo, porque pode ser o Estado União, o Estado os membros, ou Estado município, né? Na noção de Estado como ente tributante. E aí na lei vai estabelecer quem é que vai cobrar o tributo, quem é que tem o poder de tributar, de acordo com o que a Constituição assim já estabeleceu. E também ela vai ter que determinar quem são os sujeitos passivos, ou seja, quem vai ser obrigado a pagar o tributo. E essa noção de sujeito passivo é que nós vamos adentrar aqui hoje no estudo da chamada responsabilidade tributária. Por quê? Porque quando o Código Tributário, a gente vai falar de sujeito passivo, ele diz da seguinte forma, olha, sujeito passivo da obrigação tributária, ele pode ser o contribuinte ou o responsável. Tá? Está lá no artigo 121. Contribuinte é aquele que pratica o fato gerador. E aí o código vai dizer que é aquele que tem a relação pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador. Em outras palavras, é o sujeito que praticou o fato gerador. É o sujeito que teve a renda, que circulou a mercadoria, que prestou o serviço, que industrializou o produto, que importou um bem, que arrematou um produto para fins de tributação do imposto de importação do IPI, é o que exportou o produto, enfim, para cada tipo de tributo, é aquele que está ali praticando esse fato gerador que está lá descrito na lei. Só que o CTN também vai dizer que, além do contribuinte, é concebido como sujeito passivo o chamado responsável, que aí nós chamamos de responsável tributário, que é aquele que, não tendo praticado o fato gerador, a lei atribui a ele a responsabilidade pelo pagamento do tributo. E aí a legislação código vai dizer assim, de forma expressa. Então, de forma expressa, a lei atribui a responsabilidade para o pagamento do tributo a outra pessoa que não seja o contribuinte. Exemplo mais clássico acontece com o imposto retido na fonte. Então, quando você está vinculado a uma fonte pagadora para o recebimento de uma remuneração do pagamento, se a sua remuneração for acima do limite de isenção do imposto de renda, a fonte pagadora tem por obrigação descontar lá, já no seu contra-cheque, o valor do imposto de renda que é devido por você, descontar isso e fazer o recolhimento para os cofres públicos, para a Receita Federal, tá? Então, quem é o contribuinte dessa renda, do imposto sobre essa renda? É você como detentor da renda. Só que a fonte pagadora, aí da sua renda, vai ser chamada
a responsabilidade pelo recolhimento desse tributo, pelo pagamento na qualidade de responsável tributário. Tá? Então, o contribuinte é o detentor da renda, a fonte pagadora, a legislação, a lei do imposto de renda, de modo expresso, atribui a ela a responsabilidade pelo pagamento do tributo. Ou seja, surgiu a obrigação para você, mas quem vai cumprir essa obrigação fazendo o recolhimento é a fonte pagadora. Isso para trazer esse exemplo do imposto retido na fonte. Existem outras hipóteses de responsabilidade tributária que nós vamos tratar aqui. Existe uma chamada responsabilidade por substituição. Essa responsabilidade por substituição, nós vamos ver daqui a pouco, ela acontece de um modo um pouco diferente, acontece durante um processo de circulação numa cadeia produtiva, tá? Então, quando a mercadoria circula de um estabelecimento para outro, que sejam distintos, que há incidência do imposto em cada etapa da circulação, a legislação pode atribuir que alguém que esteja atrás ou na frente na cadeia produtiva, seja ele atribuída a responsabilidade pelo recolhimento do tributo do sujeito que está na sua frente ou está atrás de você na cadeia produtiva. Então, seria, por exemplo, você imaginar que uma indústria de laticínios, ela vai ser responsável por pagar o IPI devido pelo produtor do leite. Então, o produtor do leite, quando fornece o leite para a indústria de laticínios, ele circula um produto que está sujeito ao IPI, que é a matéria-prima ali bruta, que é o leite, para a indústria de laticínios. Só que, pela legislação do IPI, quem vai recolher o IPI ali não vai ser o produtor do leite, vai ser a indústria que vai fazer esse recolhimento. Tá? Então, ele vai pagar o IPI que é devido lá pelo produtor do leite. Então, ele vai ter que compor isso para o seu custo. E quando ele fizer o processo de pasteurização, de beneficiamento do leite, enfim, o produto final que sair, também vai ser pago o IPI agora por obrigação própria, como contribuinte, quando ele circular o leite, certo? Apenas para vocês entenderem como seria. Então, a indústria funciona aí como substituto tributário do produtor do leite, lá na matéria-prima, tá? Então, é outra forma de responsabilidade tributária. Por que isso acontece? A lógica da responsabilidade tributária é para facilitar a arrecadação. É muito mais fácil para a fiscalização acompanhar o pagamento do imposto da indústria, imagine, do que sair fiscalizando os produtores do leite na área rural, onde quer que seja. Imagina quantos produtores rurais uma indústria tem como fornecedor, e se a fiscalização, no caso o governo federal, que fiscaliza o IPI, tivesse que sair fiscalizando vamos pensar assim, cada dono de uma vaquinha que forneça leite lá para a indústria de laticínios aqui, certo? Então, isso dificultaria, e aí, para simplificar a legislação do solo, então, fazer o seguinte, quem vai pagar esse imposto vai ser a indústria quando receber essa matéria-prima. Tá? Isso é uma outra forma de responsabilidade tributária. Existe também a figura da responsabilidade tributária de terceiros, tá? Responsabilidade por infração, que nós vamos tratar aqui. E existe a responsabilidade por transferência, que nós vamos adentrar mais adiante. Mas antes de eu explicar como é que o próprio código aqui, ele diz que essa responsabilidade vai surgir. Porque aqui, veja, o artigo 121, inciso 2, diz que é considerado sujeito passivo responsável quando, não sendo contribuinte, a obrigação decorra de lei. Aí o artigo 128, ele vai trazer uma definição de como seria isso. Mas, antes eu queria trazer para vocês uma discussão doutrinária acerca da figura do chamado sujeito passivo direto e sujeito passivo indireto. Que é isso? Veja bem, o professor Paulo Lucena de Menezes, ele traz uma definição dizendo o seguinte, que o sujeito passivo direto é caracterizado por deter uma relação direta e pessoal com o fato gerador da obrigação. Então, aquele que tem relação com o fato gerador. Em outras palavras, é o sujeito que praticou o fato gerador. Tá? Ou seja, o sujeito passivo direto é o contribuinte. Tá? E o sujeito passivo indireto, por sua vez, ele responde perante o ente tributante por uma obrigação de terceiros. Então, quem praticou o fato gerador foi outro,
A obrigação tributária surgiu em razão do fato gerador que foi praticado por outra pessoa, mas um sujeito vai ser chamado a cumprir essa obrigação. Então, a relação que ele tem com o fato gerador não é uma relação direta, é uma relação reflexa em razão de um ato praticado por terceiro. Tá? Então, a indústria de laticínios vai pagar o IPI sobre o leite, porque ela é adquirente do leite do produtor rural. Tá? Quem praticou o fato gerador, que foi a circulação do leite, foi o produtor rural. Mas como a indústria de laticínio adquiriu isso como um insumo para o seu processo de industrialização, a legislação atribui a ela a responsabilidade pelo pagamento de tributo. Quem foi o detentor da renda fui eu, mas quem vai recolher o imposto sobre a renda é o meu empregador, porque a legislação diz que, como ele é fonte pagadora da renda, é mais fácil para ele reter já esse imposto de renda e recolher para os cofres públicos, tá? Porque vocês imaginem se cada um individualmente tivesse que mensalmente receber seu salário e fosse lá recolher o imposto no banco. Não tenho dúvida que a inadimplência seria estrondosa. Porque depois que você recebe o salário, você, lá, lógico, dá prioridade a outras coisas. Ia deixar o imposto por último. Tá? Não é à toa que quando chega na época da declaração de ajuste de imposto de renda, se eventualmente tiver uma diferença de imposto a pagar, então o sujeito faz um parcelamento daquele imposto a pagar, ou deixa e vai acumulando aquele valor, enfim, mas fica bem mais fácil para a Receita Federal cobrar das fontes pagadoras do que cobrar individualmente. Então, imagina, a empresa que Priscila trabalha com quantos mil funcionários tem na empresa que tu trabalha, Priscila? Tem ideia? Professor, eu assim não tenho ideia não, mas tem um bocado, porque Chuta aí um número. eu acho que tem uns 3.000. 3 mil funcionários. O que seria mais fácil para a Receita Federal? Sair cobrando individualmente o imposto sobre a renda dos 3 mil funcionários ou cobrar o imposto de renda desses 3 mil funcionários todinho da empresa? Cobrar todos da empresa. Não é mais simples? Então, a Isso. lógica da responsabilidade tributária é para simplificar e facilitar a arrecadação. Entende? É aí que surge essa figura da responsabilidade tributária. Aí o que é que vai dizer aqui o código? Diz assim, ó, a lei pode atribuir de modo expresso, ou seja, não é uma obrigação, mas se o legislador entender que algo seja viável, que realmente vai trazer benefícios para facilitar essa relação com o contribuinte, de arrecadação, de cumprimento dessa obrigação, ele pode atribuir, agora tem que ser de modo expresso, a responsabilidade por esse crédito tributário a um terceiro. E aí ele cria uns condicionantes que nós vamos analisar aqui. Desde que esse terceiro esteja vinculado ao fato gerador da obrigação tributária. Certo? Eu vou parar a leitura do 128 aqui para a gente analisar esses requisitos dessa responsabilidade. Veja só, vamos destrinchar o que está ali no artigo 128. Quando e como pode ser atribuída a responsabilidade tributária pelo pagamento do tributo a um terceiro que não seja o contribuinte? O artigo 128 traz esses parâmetros. Ele vai dizer assim, olha, primeiro, isso tem que decorrer de lei. Não pode ser por decreto, não pode ser por portaria, não pode ser por ato infralegal. Tem que ser por lei complementar ou lei ordinária. Tá? Se estamos falando de um tributo federal, vai ser por uma lei ordinária ou uma lei complementar federal. Se estamos falando de um tributo estadual, vai ter que ser por uma lei estadual. Se estamos falando de um tributo municipal, será por uma lei municipal. Mas tem que ser lei, aquela que é elaborado um projeto, encaminha para a Casa Legislativa, seja Câmara Municipal, Assembleia ou Congresso Nacional, aprova lá no processo legislativo, é sancionado pelo presidente, pelo governador ou pelo prefeito, respectivamente, e publicada, para entrar em vigor. Então, atribuindo essa responsabilidade. Então, tem que ser por lei, lei em sentido estrito, tá? Ah, o governador pode emitir um decreto passando a atribuir a responsabilidade tributária para fulano? Não, não pode. Ah, o prefeito não pode emitir uma portaria lá atribuindo a responsabilidade pelo recolhimento do tributo
do IPTU, por exemplo, para os inquilinos? Não, não pode. Se ele pretender isso, tem que fazer através de lei, ou seja, tem que apresentar um projeto de lei e encaminhar para a Câmara para que seja aprovado pelos vereadores. Então, primeiro, tem que ser por lei. Segundo, essa atribuição de responsabilidade tem que ser de modo expresso. Não é algo que seja dedutível, presumido ou subentendido. Não, tem que ser expressamente. A lei tem que dizer expressamente que terceiro sujeito vai ser o responsável pelo recolhimento do tributo pelo fato gerador praticado por X. Tá? Então, vai atribuir essa responsabilidade de modo expressa. Tá? Se não tiver este modo expresso, então não existe a responsabilidade tributária. Ok? Terceiro, que a pessoa levada à condição de responsável, necessariamente eles têm algum vínculo, entenda, quem tem um vínculo direto com o fato gerador é o contribuinte, ou seja, que é o sujeito que praticou o fato gerador. Mas esse terceiro que pode ser chamado a responder pelo pagamento de tributo, ele tem que ter algum vínculo com esse fato gerador. Tá? Então, qual é o vínculo da empresa que Priscila trabalha com o imposto de renda devido com ela? Ela é a fonte pagadora. Então, aquele rendimento que vai para a Priscila, que está lá no contra-cheque, ela sai dessa fonte pagadora que é a empresa. Então, o vínculo jurídico, o vínculo com o fato gerador, está nisso como fonte pagadora. Não poderia simplesmente dizer que seria um terceiro qualquer. Ele tem que ter qualquer vínculo com esse fato. Certo? Quarto, que se conceda ao chamado substituto a possibilidade de recuperar de maneira célere esses valores que foram recolhidos. Ou seja, por que meu contra-cheque vem descontado o imposto de renda? Porque a responsabilidade por recolher o imposto de renda é da empresa, mas ela tem o direito de descontar do titular da renda, senão ela estaria arcando com esse custo, ok? Então, tem que ser dado esse direito a ela de fazer isso, porque ela vai apenas ser como, sabe, como intermediário, vai funcionar como intermediário entre o titular da obrigação tributária, inicialmente aí, um contribuinte, o sujeito prático, o fato gerador, e o cumprimento da obrigação. Só que, neste caso, a responsabilidade pelo pagamento de tributo é dele. E aí, eu vou voltar para o que tem no texto final do artigo 128, que ele diz assim, ó, olha na parte final. Presta atenção como está aqui na parte final desse dispositivo. Vou até ampliar aqui a tela para ficar melhor da gente acompanhar. Ó, ele diz assim, ó. A lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação. Aí lá vem o trecho final. Excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da respectiva ou da referida obrigação. O que é que ele está querendo dizer aí? A lei que for atribuir a responsabilidade tributária a um terceiro, ela pode manter o contribuinte como responsável pelo cumprimento da obrigação de forma supletiva, ou seja, olha, a partir de agora, quem vai ser responsável pelo pagamento do tributo X não vai ser o contribuinte, vai ser a fonte pagadora, o tomador do serviço, enfim, dependendo da relação que estiver sendo tratada aí do tributo. Ele que vai ter que pagar, é o responsável tributário. Porém, se o responsável tributário não cumprir com essa obrigação, o contribuinte pode ser chamado aqui a cumprir essa obrigação, ok? Ou então ela pode dizer, olha, contribuinte, a partir de agora você está livre de qualquer obrigação com esse tributo, já que essa obrigação vai ser cumprida pelo responsável tributário. Então, não se preocupe, que ele vai descontar de você isso aqui, e se ele não pagar, a gente não vai atrás de você, vai cobrar apenas do responsável tributário, certo? A legislação do imposto de renda assim funciona.
tá? Hoje, atualmente no Brasil, se você tem um imposto retido na fonte, você comprovar essa retenção, se eventualmente a fonte pagadora não recolheu o tributo, você não tem mais nada a ver com isso, porque já foi feita a dedução do seu imposto de renda na fonte. Tá? A obrigação aí é totalmente, a relação é totalmente agora entre a Receita Federal e a fonte pagadora que fez a retenção do imposto, a qualidade de responsável tributário. Ok? Essa exclusão de responsabilidade acontece em alguns tributos, em outros, o legislador preferiu manter o contribuinte como corresponsável. Por exemplo, aqui no município de Campina Grande, existem alguns sujeitos que são nomeados como substitutos tributários, como responsável tributário, mas a legislação optou por manter o prestador de serviço como corresponsável. Ou seja, olha, se o cara lá não fizer o pagamento do tributo, o responsável, o contribuinte pode ser chamado a pagar. Por que isso acontece aqui e em outros tributos assim também acontece? Porque é uma forma que o Estado tem de trazer o contribuinte para auxiliar na fiscalização do cumprimento dessa obrigação, do pagamento desse tributo. Tá? Vou fazer um comparativo aqui para vocês entenderem. Na relação trabalhista, quando vamos supor que você pretenda construir um imóvel, uma casa, um condomínio, que seja, tem um terreno, vai lá fazer uma construção. Você vai lá, contrata um construtor, acerta com ele o valor do metro quadrado da construção, da obra, e ele vai lá com a equipe e constrói para você na sua obra, e você paga lá o valor que você empreitou com ele, que você acertou, pagou, certo? Se esse construtor não pagar os direitos trabalhistas dos funcionários dele, que ele colocou na sua obra, você, como dono da obra, você responde pelas dívidas trabalhistas dessa pessoa que trabalhou dentro da sua obra. Você responde pelo INSS que não foi recolhido sobre os salários desses trabalhadores que trabalham na sua obra. Isso acontece na responsabilização trabalhista, tá? Para que a legislação trabalhista trouxe isso? Trouxe isso para vincular o titular da obra a ser um fiscal da lei também. E aí, o que é que isso acabou provocando? Quando os donos da obra começaram a perceber que se aquelas obrigações trabalhistas e previdenciárias não fossem cumpridas, ele tinha que responder, aí eles passaram, opa, peraí, eu aceitei com você um valor aqui por mês, por semana que seja, mas eu só pago se você comprovar que está pagando o salário de todo mundo direitinho, que está pagando as contribuições previdenciárias direitinho, e aí tragam as certidões que aí eu faço o pagamento. Para quê? Para se preservar. Tá? Então, quem tem uma obrigação direta aí o construtor, mas existe uma responsabilidade solidária aí do dono da obra no cumprimento dessas obrigações. E aí, com isso, a legislação trabalhista acabou trazendo para junto de si um novo fiscal, que é o dono da obra, já que ele tem medo de ser eventualmente responsabilizado. O mesmo aconteceria nesse caso aqui, se a responsabilidade tributária fosse atribuída a terceiro, mas se mantivesse o contribuinte como co-obrigado. Era dizer assim, olha, tudo bem, a legislação atribui a você a responsabilidade pelo recolhimento de tributo, mas pague, viu? Porque se você não pagar, eu vou ser chamado a pagar esse tributo. E aí, em razão disso, é que existem algumas legislações de impostos, tributos em geral, essa responsabilidade em caráter supletivo ainda para o contribuinte, certo? E aí vou avançar aqui apenas para apresentar para vocês essa diferença entre tipos ou espécies de responsabilidade que nós temos. Existem as chamadas responsabilidades por transferência e responsabilidade por substituição. Vamos entender como é que acontece a distinção de cada um desses tipos de responsabilidade que tem previsto. O professor Rubens Gomes de Souza, um dos autores do Código Tributário Nacional, ele diz assim que a transferência ocorre quando a obrigação tributária, depois de ter surgido contra uma pessoa determinada, que seria, no caso, sujeito passivo direto ou contribuinte, em virtude de um fato posterior à ocorrência desse fato gerador, a obrigação se transfere para uma pessoa diferente, tá? Ilustrando isso, como é que aconteceria? Imagine que um sujeito A
praticou um fato gerador, ele que pratica o fato gerador é o contribuinte, e em razão de ter praticado o fato gerador, surgiu a obrigação tributária. Em razão de ter surgido a obrigação tributária, ele deve pagar o tributo. Ok? Isso é a relação normal da relação tributária. Tem lá a lei estabelecendo uma hipótese de incidência, alguém vai lá, pratica aquela situação hipotética, concretiza como fato tributável, e em razão disso, surge a obrigação tributária para ele, deve pagar o tributo. Só que depois de ter nascido a obrigação tributária, sobrevém um fato posterior, tá? E é importante a gente entender que existe uma linha do tempo aqui, né? Fato gerador aconteceu, surgiu a obrigação tributária, opa, surge um fato gerador, um fato posterior, que esse fato posterior faz transferir a obrigação que originalmente era de A e vai passar para um sujeito P. Que fatos são esses? Por exemplo, morte. O sujeito morreu. Se ele morreu, não tem, logicamente, mais como cumprir a obrigação tributária. Então, quem é que vai cumprir essa obrigação tributária? O chamado espólio, que é o conjunto de bens que ele deixou. Então, antes dos herdeiros receberem as suas partes, tem que cumprir os tributos, o pagamento dos tributos que, eventualmente, o falecido deixou. Negócio jurídico. Você vende um imóvel e tinha débitos de IPTU naquele imóvel. O sujeito que adquirir aquele imóvel, ele vai assumir aquela dívida de IPTU. Então, o fato gerador propriedade aconteceu na época em que A era proprietário do imóvel, que ele deveria ter pago o tributo, ele não pagou. Ele fez um negócio jurídico, foi uma compra e venda, e aí o sujeito B, que adquiriu esse imóvel, vai assumir a obrigação na qualidade de responsável tributário. Diz, não, mas na época eu não era proprietário do imóvel. Beleza. Na época o contribuinte era A, mas em razão desse negócio jurídico, a compra e venda, você vai assumir o pagamento desse IPTU na qualidade de responsável tributário, certo? Falência, transfere a obrigação para os sócios. Inadimplemento ou insolvência, também a hipótese que faz essa transferência para terceiros, que nós vamos ver essas hipóteses de transferência para terceiros, pode ser o sócio, o tutor, o pai, até o tabelião no negócio jurídico, que são celebrados perante ele, o cartório, enfim, tem uma série de situações que transferem essa responsabilidade para o terceiro, ou seja, A pratica o fato gerador, surge a obrigação tributária, deveria pagar o tributo, só que antes dele cumprir o pagamento do tributo, acontece um fato posterior, morte, negócio jurídico, falência, que essa obrigação é transferida para uma terceira pessoa, que seria o sujeito, que nós estamos chamando aqui de sujeito B. Diferentemente acontece na substituição tributária. Na substituição tributária, está aqui a própria definição de Rubens, ele diz o seguinte, que ocorre quando, em virtude de uma disposição expressa de lei, a obrigação tributária já surge, desde logo, contra uma pessoa diferente daquela que esteja na relação econômica com o ato, com o fato, ou negócio tributário. Tá? Então, nesse caso, é a própria lei que substitui o sujeito passivo direto por outro indireto. Então, de imediato, o que é que acontece? A pratica o fato gerador, mas em razão da disposição expressa de lei, é B que vai ter que pagar o tributo. Tá? Mesmo ele tendo praticado o fato gerador, quem vai pagar o tributo vai ser o sujeito B, porque a lei estabeleceu de modo expresso a responsabilidade pelo recolhimento do tributo ao sujeito B. Tá? Como eu falei, o imposto retido na fonte é um caso de substituição, que nós chamaremos de substituição concomitante. Tá? Aconteceu o fato gerador, então o titular, a fonte pagadora já retém o imposto sobre aquele rendimento e deverá recolher esse tributo, fazer o recolhimento do tributo. Então, a lei já prevê desde logo que se A praticar esse fato gerador, que é ter a renda, B é que vai ter que pagar o tributo. Ok? Professor, Então, foi. isso acontece muito quando há uma mercadoria, por exemplo, vem de um estado diferente, por exemplo, Pernambuco para Paraíba. Geralmente ele tem essa questão você está falando aí, né? A substituição tributária. Isso. E aí
caso é pago essa diferença aqui, quando vem de lá para cá é pago aqui, ou daqui para lá é pago lá, não é isso? Só tem uma pequena distinção aí, Ricardo, porque na circulação de mercadoria existe uma tributação chamada tributação mista do ICMS, que parte do ICMS é pago na origem, parte é no destino, certo? Agora, acontece também que essa parte da origem pode ser transferida à obrigação do recolhimento, que seria por quem está vendendo, ser transferida para ser pago por quem está comprando. Entendeu? Então, o ICMS que seria pago por esse cara que está vendendo aqui, ele vai ser pago pelo sujeito que está comprando o produto. Como a história do leite que eu contei agora há pouco. Entendi. Entendeu? Pode acontecer isso. E aí tem até um fato até interessante, que em 93 a Constituição foi alterada para permitir que fosse cobrado o ICMS por fato gerador que ainda nem aconteceu. Não só o ICMS, mas o IPI e outros tributos. Tá? Então, que é o que chama de fato gerador presumido. E como é que funciona isso na prática? Na prática funciona assim. Imagine que você é um distribuidor de determinado produto. Certo? Você é distribuidor, atacadista. Aí você vai fornecer o produto para a empresa que Sandro trabalha. E Sandro compra esse produto, a empresa de Sandro compra para revender. Então, quando há circulação da mercadoria da sua empresa distribuidora para a empresa de Sandro, você tem que pagar o ICMS por aquela circulação de mercadoria. Ok? Quando o Sandro vender essa mercadoria, ele também vai ter que pagar o ICMS sobre a circulação dessa mercadoria. Perfeito? Então, o ICMS é um imposto tipicamente sobre o consumo e que incide em várias etapas da cadeia produtiva, o que a gente chama de imposto em cascata, né? Ele vem na tributação desde a origem da circulação da matéria-prima até o consumidor final. Só que a legislação, para simplificar a arrecadação, pode dizer o seguinte: olha, Ricardo, você como distribuidor, você vai pagar o ICMS devido por você, você praticou o fato gerador de circulação, então você vai pagar como contribuinte. Mas, para facilitar a arrecadação, como eu sei que a empresa de Sandro é contribuinte do ICMS e está comprando para revender, e logicamente ele vai circular esse produto, eu já vou atribuir para você a responsabilidade para pagar o ICMS devido por ele. Então você vai pagar o seu ICMS como contribuinte, mais o ICMS devido por Sandro, pelo fato gerador que ele ainda vai praticar, que é a venda de mercadoria. Tá? A gente vai entrar mais detalhes sobre isso na próxima aula, mas só para vocês terem noção como seria isso. Ou seja, a empresa de Ricardo, como distribuidora, vai funcionar como responsável tributário por substituição, cumprindo a obrigação de Sandro por um fato gerador que ele ainda nem praticou, mas que presume-se que ele vai praticar. Aí esse valor seria embutido na mercadoria? Embutido na mercadoria. E aí você vai dizer, mas e que valor seria esse? A própria legislação vai ter que estabelecer também um valor que ele presume que Sandro venderia esse produto. É o que vai ser chamado de margem de valor agregado, tá? Chamada MVA. Então, vamos supor que você vendeu o produto por 100 e a legislação vai fazer, lógico, o legislador vai ter que fazer uma pesquisa de mercado para saber qual o preço médio dessa revenda e vai ver, olha, essa mercadoria quando é comprada, normalmente se coloca uma margem de valor aí de 40%. Então, se Sandro comprou uma mercadoria a Ricardo por 100, ele vai vender por 140. Então, vai ser cobrado o ICMS de Ricardo em cima de 100 e Ricardo vai ter que pagar o ICMS de Sandro em cima de 140. Certo? Então, já vai presumir esse valor aí. Ok? Então, esse é um imposto. Mas a gente vai adentrar nisso na próxima aula. Eu vou trabalhar melhor esse conteúdo. Ok? Então, por hoje, essas informações iniciais que eu gostaria de transmitir para vocês, essa noção da responsabilidade tributária, para a gente compreender inicialmente esse conceito, esse instituto da responsabilidade tributária. Ok?
Beleza, mestre, beleza. Beleza, professor? Show Eu de me bola. ponho aqui à disposição para as perguntas. Vocês compreenderam? Se querem tirar alguma dúvida, questionar. Eu vi que Priscila, em alguns momentos, abriu o áudio aí, quis falar e não falou. Fica à vontade, Priscila. Não, professor, eu tô por aqui, hoje eu tô tão cansada. Aí Tá. eu tô só escutando. Mas deu para compreender bem? Deu sim. Sandro, Denise, Nailton, Tudo certo, professor. certo? Rafael, tudo ok? Ok, professor. É Ok. isso. Eu vou. Ok, professor. Leiam um material que eu já disponibilizei para vocês, aquela apostila com conteúdo, que é importante para vocês entenderem lá, um passo a passo, fazer essa leitura, até para ir acostumando com a questão da linguagem, né, Sandro, que a gente vinha comentando aqui. E tá bem topificado, é importante vocês fazerem esse acompanhamento pela apostila, tá? Irem fazendo essa leitura. Então, pegue lá a apostila que eu disponibilizei, está lá no Classroom, faça a leitura desse capítulo aí da responsabilidade, e aí, sexta-feira, a gente vai adentrar mais nesse detalhe aí dessa substituição que o Ricardo estava perguntando. Ok? Você vai disponibilizar esse vídeo, professor? Vou sim. Vou sim. Ok? Valeu, Então, boa noite, boa noite, Boa galerinha. noite a Certo. todos Boa e noite. até a próxima aula. Boa noite. Até, professor.